Com a reforma da Previdência, nós tivemos muitas alterações no cálculo da pensão por morte e também na divisão, que foi uma novidade que a reforma da Previdência trouxe, e uma novidade não muito boa, da divisão em cotas para os dependentes. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo que nós vamos falar tudo sobre pensão por morte em 2022, ou seja, com as regras antes e depois da reforma da Previdência. Mas antes da gente começar esse vídeo, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna Manzato, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. E se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva, ative as notificações. Nós publicamos vídeo aqui no canal toda semana sobre direito previdenciário. Eu fiz um slide, como de costume, para a gente conseguir visualizar melhor o conteúdo. Então, cálculo da pensão por morte. Mas antes da gente começar a falar sobre o cálculo da pensão por morte, eu achei interessante eu trazer para vocês o que é a pensão por morte e quem tem direito à pensão por morte, que também é uma dúvida muito comum entre as pessoas. Eu fiz um vídeo aqui no canal, foi ano passado, sobre como calcular a pensão por morte. E eu tive muita visualização nesse vídeo e muita gente com dúvida. Tanto quanto na questão de quem são os dependentes, se tem direito a receber pensão por morte, mas principalmente na questão do valor, né? Como que é feito o cálculo da pensão por morte e também a distribuição por cotas. Então, eu vou tentar responder, né, todas essas questões aqui que o pessoal ficou com dúvida lá no outro vídeo. Então, o que é a pensão por morte, né? A pensão por morte, ela é um benefício que ela é paga, né, aos dependentes do segurado que falecer. A gente usa o nome técnico de instituidor. Então, a pessoa que vem a falecer, ele institui a pensão por morte aos seus dependentes. E aí, claro, é uma norma constitucional, tem previsão na Constituição, e ela tem duas modalidades de pensão por morte. Ela pode ser uma pensão por morte comum, né, decorrente de uma morte natural ou comum, ou ela pode ser uma morte acidentária, então um falecimento por acidente do trabalho ou uma doença ocupacional. E essa definição, depois da reforma da Previdência, ela é muito importante, porque ela nos define onde vai ser a competência para julgar essa ação, né? Claro que, primeiramente, a gente vai protocolar o pedido de pensão por morte junto ao INSS, mas se a gente tem uma negativa do INSS, saber se é uma pensão por morte em decorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional ou não, se é uma pensão por morte, né, um falecimento comum, vai nos dar a competência para ajuizar uma ação, né, que veio de uma negativa, por exemplo, do INSS. Então, se a gente tem uma pensão por morte que é de decorrência comum, né, de uma morte comum, a gente vai ajuizar na Justiça Federal, que é todos os benefícios previdenciários são ajuizados dentro da Justiça Federal. Agora, se a gente tem uma pensão por morte que ela é em decorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional, a gente vai ter que fazer o ajuizamento dessa ação na esfera estadual. E isso é uma questão que trouxe muito prejuízo, porque a gente sabe que na esfera estadual não existe um juízo tão especializado para julgar essas questões. Mas isso é uma outra discussão. E também vai ser importante essa questão da gente saber se é uma pensão, se é uma morte em decorrência de acidente ou doença ocupacional ou não, para a gente definir qual que vai ser o cálculo da pensão por morte após a reforma da Previdência. E quem são os dependentes? Então, a gente tem algumas classes de dependentes. Temos 3 classes de dependentes. E na primeira classe, a gente tem o cônjuge, a companheira ou o companheiro. Então, se você era casado, né, ou se você tinha uma união estável, morava junto, lembrando que essa união estável, ela não precisa
ser reconhecida em cartório como união estável, se vocês simplesmente moravam juntos e, claro, vai precisar produzir várias provas no processo quanto a isso, mas você vai ter direito a receber a pensão por morte porque você se classifica como um dependente. Os filhos também, menores de 21 anos, ou os filhos inválidos, que possuem algum tipo de incapacidade, né, de invalidez. Daí, na segunda classe, a gente tem os pais. E é importante a gente destacar aqui o seguinte, que só vão ter direito, por exemplo, à segunda classe se não existir nenhum dependente da primeira classe. Então, se o segurado que veio a óbito não tinha esposa, né, cônjuge ou companheira, e nem filhos menores de 21 anos ou inválido, aí sim essa questão da pensão por morte vai ser passada aos pais. Se não, fica na primeira classe. Então, vai sempre, né, de cima para baixo, excluindo uma classe exclui a outra. E a terceira classe, irmão não emancipado menor de 21 anos ou inválido. E aqui eu trouxe algumas coisas que a gente precisa observar para realizar o cálculo da pensão por morte. Então, aqui eu quero mostrar para vocês tudo que vocês precisam saber para que vocês consigam visualizar como que é feito hoje o cálculo da pensão por morte e como também é feita a divisão entre os dependentes. A primeira coisa que a gente precisa observar é a data do óbito. E por que a data do óbito é tão importante? Porque todo mundo sabe que a gente teve a reforma da Previdência, que aconteceu lá em 13 de novembro de 2019. E a reforma da Previdência trouxe muitas alterações nas nossas regras previdenciárias. Então, a gente teve alteração nas questões da aposentadoria, mas um instituto que foi muito alterado com a reforma da Previdência também foi a pensão por morte, e principalmente no que se refere ao cálculo da pensão por morte. Então, a data do óbito é muito importante porque é ela que nos diz qual regra vamos aplicar a essa pensão por morte. Então, por exemplo, se o segurado, né, o instituidor, faleceu antes da reforma da Previdência, as regras que vamos utilizar são as regras antes da reforma da Previdência. Não importa, por exemplo, se o pedido de pensão por morte foi feito depois da reforma da Previdência. O que vai nos dizer qual regra será aplicada para essa pensão por morte será a data do óbito. Então, por isso é muito importante a gente observar a data do óbito. Agora, para os óbitos ocorridos após a reforma da Previdência, a gente vai ter a aplicação da regra nova. Então, conforme as regras que a reforma da Previdência nos trouxe. Outra coisa bem importante é a gente analisar se o instituidor, né, instituidor é o segurado que faleceu, estava aposentado ou não na data do seu óbito. Então, pode ser que esse segurado que veio a falecer, ele já era aposentado. E se ele já era aposentado, o valor dessa aposentadoria será diferente, por exemplo, se ele não era aposentado. Então, tudo isso vai influenciar diretamente no valor de pensão por morte que você vai receber. A data do óbito, se o segurado era ou não aposentado e o número de dependentes que se tinha. Então, por exemplo, se você tem, né, depois da reforma da Previdência, um dependente, o valor da pensão vai ser um. Se tem 2 dependentes, o valor vai ser outro. Se tem 3 dependentes, o valor também vai ser diferente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para o cálculo da pensão por morte. E aqui, a gente está falando, né, deixa eu só explicar essa diferença aqui.
se o instituidor da pensão por morte já era aposentado. Então, se ele já era aposentado, o valor da pensão por morte vai ser exatamente o valor da aposentadoria que ele recebia na data do óbito. Aqui nós estamos falando das regras antes da reforma da Previdência, a gente não começou ainda a entrar nas novas regras. Então, para eu explicar as novas regras para vocês, eu preciso antes explicar como era antes da reforma da Previdência. Então, aqui, se ele já era aposentado, o valor que você vai receber, o valor que os dependentes irão receber a título de pensão por morte, vai ser exatamente o valor da aposentadoria na data do óbito. E como que a gente sabe disso, né? Como que você sabe disso se você não tinha, enfim, acesso aí ao histórico, ao pagamento dessa pessoa que faleceu? Você vai entrar, né, direto no site do meu INSS com a senha e login do segurado, né, que faleceu, da pessoa que faleceu, e vai lá em consultar extrato de pagamento. Lá no extrato de pagamento, você vai ver toda a movimentação de pagamento e vai ver o último pagamento que ele recebeu a título de aposentadoria. Achou lá R$ 3.000, vamos supor. É exatamente esse o valor da pensão por morte para os casos antes da reforma da Previdência, tá? E se não? Vamos supor que o segurado faleceu antes da reforma da Previdência e ele ainda não era aposentado. Mas, claro, ou ele tinha qualidade de segurado, porque a gente não pode, né? Na verdade, assim, a gente tem algumas regras que a gente precisa cumprir para ocorrer o recebimento da pensão por morte de um segurado que não era aposentado. Se ele era aposentado, é muito mais simples, porque ele já recebia o benefício e na data do óbito vai passar para os seus dependentes, claro, se solicitado ao INSS. Só que se ele não era aposentado, a gente precisa observar algumas questões. Então, a gente precisa observar se ele era segurado do INSS, ou seja, se ele fazia contribuição para o INSS, ou se ele estava dentro do período de graça que a gente fala, ou seja, se ele não fazia no momento contribuição, mas vamos supor que ele fez contribuição nos últimos 12 meses, então tudo isso deve ser observado. Ou também se ele cumpriu os requisitos para uma aposentadoria antes da data do seu falecimento. Então vamos supor que ele não trabalhava mais, mas ele tinha os requisitos para uma aposentadoria e não sabia, ou não foi atrás, ou estava esperando mais um tempo. Então, ele também, né, os dependentes dele também vão ter direito a receber uma pensão por morte. Então, se ele se enquadra nesse caso, que não era aposentado na data do óbito, como que é feito o cálculo dessa pensão por morte, tá? Então, vai ser considerado as contribuições após julho de 1994 até a data do óbito, né? Então, tudo isso a gente consegue lá as informações do CNIS. E se o óbito for a partir de 14 de novembro de 2019, que é depois da reforma da Previdência, a gente tem que observar algumas questões, que é a causa da morte, né? Então, se a causa da morte for comum, oriunda de acidente de trabalho, doença profissional, a gente vai ter algumas regrinhas ali, que é o valor da aposentadoria por incapacidade permanente que teria direito na data do óbito. Mas a gente vai falar detalhadamente de todas essas questões aqui. Então, aqui a gente já comentou, né, que a data do óbito é tão importante porque isso nos traz a regra de aplicação que a gente vai utilizar. E isso também já é um entendimento simulado pelo tribunal. E como eu sei, né, a regra que a gente já falou também, mas só para deixar mais visível aqui para vocês. Como eu sei qual a regra que terá calculada a pensão por morte. Então, como eu vou saber se a minha pensão por morte vai ser calculada nas regras antigas ou na regra nova após a reforma da Previdência? Então, como a gente já falou, a gente precisa analisar a data do óbito. Se o óbito ocorreu até dia 13 de novembro de 2019, vão ser utilizadas as regras antigas.
E isso é uma boa notícia, porque as regras antigas, a gente vai ver também daqui para frente, mas a gente vai analisar que as regras antigas são muito mais favoráveis aos dependentes que ficarão com a pensão por morte do que as regras novas. Mas se o óbito ocorreu a partir do dia 14 de novembro de 2019, vão ter que ser aplicadas as regras novas. E como ficaram os cálculos da pensão por morte dos óbitos ocorridos até 13 de 11 de 2019. A gente adiantou um pouquinho ali, mas a gente vai explicar melhor aqui, então. Então, se esse segurado faleceu antes da reforma da Previdência, ou seja, com a data limite de 13 de novembro de 2019, se ele era aposentado, vai ser 100% o valor da sua aposentadoria. 100% o valor da aposentadoria que ele recebia. Se o segurado que faleceu não era aposentado, o valor que teria de direito se estivesse aposentado por invalidez na data do seu falecimento. Então, e como que é essa regra, né? Como que eu vou saber qual que é o valor que ele tinha direito a uma aposentadoria por invalidez? Qual que é a regra dessa aposentadoria por invalidez? Lembrando que a gente está falando aqui dos casos ocorridos antes da reforma da Previdência. Então, você vai pegar a média das 80 maiores contribuições após julho de 1994 e será o valor da aposentadoria por invalidez. Logo, será o valor que você vai ter direito de pensão por morte, tá? Então, se ele já era aposentado, vai ser o valor que ele recebia de aposentadoria. Se ele ainda não era aposentado, vai ser o valor que ele teria direito a receber no caso de uma aposentadoria por invalidez. E como que a gente calcula essa aposentadoria por invalidez? Pega todos os salários de contribuição após julho de 1994, pega as 80 maiores contribuições desses salários e esse vai ser o valor da sua pensão por morte, tá? Aqui a gente tem uma diferença também se o segurado, né, se o instituidor do benefício era um segurado especial. Segurado especial é aquele que trabalha em economia familiar, né? Trabalha lá na agricultura, no campo. Como que vai ser o valor dessa pensão por morte desse segurado especial? Vai ser sempre o salário mínimo vigente à época, tá? Então, se fosse hoje, seria R$ 1.212. Só que a gente tem uma exceção aqui daquele segurado especial, ou seja, daquele segurado especial que trabalha lá no campo, mas ele contribui como facultativo. Então, se ele faz contribuição como facultativo, e isso é muito difícil, né, de acontecer, mas pode acontecer, se esse segurado fazia contribuição como facultativo, também vai ser o mesmo cálculo da aposentadoria por invalidez. Aqui a gente chegou na parte que nos traz, né, a todos os segurados muitas dúvidas. Doutora, eu tenho 5, né? Sou eu, dependente, como esposa, e tenho mais 4 filhos. Como que fica a divisão? E a gente vai falar aqui sobre o rateio com base nas regras antes da reforma da Previdência, tá? Como que era? Se existia apenas um dependente, né? A gente está falando antes da reforma da Previdência. O valor que ele vai receber de aposentadoria, de pensão por morte, vai ser 100% do valor. Se existir mais de um dependente, será dividido em partes iguais. Então, por exemplo, o segurado, né, o instituidor lá que faleceu, recebia R$ 4.000 a título de aposentadoria. Esse valor de R$ 4.000, se existirem só um dependente, ou seja, só uma esposa, né? Só a esposa, no caso, ela vai receber R$ 4.000 a título de pensão por morte. Se existiam a esposa e mais um filho menor de outro casamento,
por exemplo, que é muito comum de acontecer e eu vejo que é uma dúvida muito frequente entre as pessoas. O valor da pensão por morte vai ser dividido em 2. Se existirem 3 dependentes, vão ser divididos em 3. E quantos forem os dependentes, ok? E aqui, nessa regra, antes da reforma da Previdência, o valor da pensão ele não vai mudar com o número de dependentes, será sempre 100%. Então, tinha R$ 4.000 a título de aposentadoria, esse segurado veio a falecer, veio a óbito, deixou R$ 4.000 a título de pensão para ser dividida entre todos os seus dependentes, não importando se são se é um dependente ou se são 4, 5, 6 dependentes. Vai ser sempre a divisão dessa forma do valor de 100% da aposentadoria que ele recebia, ou, se ele não era aposentado, de uma aposentadoria por invalidez, que a gente já viu ali como que faz o cálculo. Então, eu deixei aqui, um esqueminha só para vocês conseguirem visualizar menor como que funciona essa questão da divisão por dependente, que, gente, isso aqui é muito, muito recorrente eu receber dúvida aqui. Então, um dependente, 100% do valor da pensão pago integralmente para um dependente. 2 dependentes, 100% da pensão dividido por 2. Então, 50% para cada um. 4 dependentes, 100% do valor da pensão dividido por 4 dependentes. Cada um vai receber 25% da pensão, ok? E aqui também é uma coisa que a gente teve alteração com a reforma da Previdência, que foi também muito prejudicial. Então, a gente está falando das regras antes da reforma. Se algum desses dependentes tiver o direito à pensão por morte cessado, o exemplo mais comum que a gente tem é o filho que atinge a maioridade. Esse valor, ele vai ser revertido em favor dos demais. Então, vamos supor esse exemplo aqui, que a gente deu de 2 dependentes. Então, 100% da pensão, dividido por 2, 50% para cada um. Vamos supor que esse aqui é o caso de 2 dependentes, que é a esposa e um filho. Se esse filho completa a maioridade, ou seja, se ele completa 21 anos de idade, esse valor que ele recebia de 50% vai voltar para sua mãe, que vai receber o valor da pensão integral. Então, vamos supor que era o caso lá do nosso exemplo de R$ 4.000. Ela passou a receber 2.000 e o filho também R$ 2.000. Quando ele completou 21 anos, essa parte que ele recebia de R$ 2.000 voltou para ela. Então, ela ficou novamente com a pensão integral de R$ 4.000, tá? Aqui também é uma dúvida, né, que é bem frequente, referente às parcelas do rateio. Então, essas parcelas, elas podem ser inferior ao salário mínimo, mas o valor inicial da pensão não. O que isso quer dizer? Vamos supor que a gente tem aqui no nosso caso de 4 dependentes, tá? E vamos supor que esse segurado que faleceu, ele recebia uma pensão de um salário mínimo. Então, ele passou ele faleceu e os dependentes dele, que eram 4, passaram a dividir, né, essa pensão de salário mínimo, né? Então, cada um vai ter direito a 25% do valor integral lá de R$ 1.000. Vamos supor aqui para a gente conseguir fazer uma conta mais fácil. Então, se era R$ 1.000, cada dependente passou a receber R$ 250. Esse valor é inferior ao salário mínimo, Mas o que não pode é a pensão, né, num todo ser inferior ao salário mínimo. Mas a divisão, a questão das cotas, pode sim ser inferior ao salário mínimo.
Então, aqui, né, aqui a gente tem o caso que volta, né, a todas as cotas. Mas lá na frente, nas regras novas, né, da reforma, depois da reforma da Previdência, a gente vai analisar que mesmo que essas cotas elas não retornam para o principal ali, a gente nunca vai ter o recebimento de uma pensão por morte menor do que o salário mínimo. Agora nós vamos falar das regras dos cálculos após a reforma da Previdência. Então, como que a gente vai calcular uma pensão por morte dos óbitos ocorridos a partir do dia 14 de novembro de 2019? Se o segurado que faleceu já era aposentado na data do falecimento, na data do óbito, os seus dependentes irão receber a título de pensão 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, mais 10% para cada dependente. Então, 50%, vamos considerar aquela aposentadoria lá que a gente falou de R$ 4.000 que o segurado recebia. Aqui, se o segurado tinha apenas um dependente, esse dependente vai receber 60% do valor da aposentadoria que ele tinha. Então, vamos considerar que a gente lá a aposentadoria de R$ 4.000. Se nesse exemplo, com um dependente, vamos supor que era a sua esposa, ela passa a receber, ao invés de R$ 4.000, passa a receber R$ 2.400. Essa aqui foi uma alteração muito grande, muito prejudicial que a reforma da Previdência trouxe para quem, né, vai receber a pensão por morte após a reforma da Previdência. E se o segurado que faleceu ele não era aposentado ainda, ele vai receber 50% do valor que teria direito se tivesse aposentado por incapacidade permanente na data do seu falecimento, mais 10% para cada dependente também, e tudo isso até o máximo de 100% do valor da aposentadoria. Aqui, a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, se ele tinha 4, 5 dependentes, e essas cotas, elas sempre vão ser limitadas a 100% do valor da aposentadoria. Então, se ele recebia R$ 4.000 de aposentadoria, não importa, né, se os dependentes forem maiores, ele não vai receber, por exemplo, 110, porque são 5 cotas, né, de dependentes. Então, sempre vai ficar limitado a 100% do valor que ele recebia a título de aposentadoria. E como que fica o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente depois da reforma da Previdência? A gente teve alteração no nome também. Então, se eu falar que aposentadoria por invalidez, não é porque eu estou errando o nome, é só porque era o nome dado antes, né, dessa alteração, e depois a gente teve a alteração no nome, né, que passou a ser a aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Mas às vezes é muito mais fácil a gente falar aposentadoria por invalidez, às vezes as pessoas entendem mais, mas é só uma questão realmente de nome. Então, como que fica? Porque a gente viu aqui que se ele já era aposentado, né, é 50% do valor da aposentadoria dele mais as cotas. Se ele não era ainda, a gente vai ter que apurar qual que vai ser o valor da pensão por morte. E se ele não era aposentado, é o valor que ele teria direito ao caso de uma incapacidade permanente ou uma, né, aposentadoria por invalidez. Se a morte decorrer de acidente do trabalho de doença profissional, vai ser 100% do salário de benefício, tá? Então, aqui também é uma coisa que eu falei para vocês lá no início do nosso vídeo, que a gente tem que prestar atenção em alguns requisitos. E essa questão de se o óbito aconteceu em acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, é muito importante, porque nesse caso aqui, se essa morte ocorreu dentro dessas situações aqui, né, se foi um acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, o valor que ele tem a receber, o valor que será calculado essa pensão por morte é muito mais vantajoso do que no caso de uma morte comum. Então, aqui é preciso ficar bem atento se ocorreu, né? Se essa pensão que você tem aí foi
concedida depois da reforma da Previdência e se ela aconteceu em uma dessas situações aqui. Por quê? Porque o cálculo vai ser 100% do salário de benefício que esse segurado tinha, tá? E o que eu quero falar aqui com 100% de salário de benefício? Como que é calculado o valor do salário de benefício nessa situação aqui? Vai pegar todos os salários de contribuição após julho de 1994. Lembram que antes da reforma, esse cálculo aqui era diferente, tá? Só para lembrar vocês. Antes da reforma, a gente poderia fazer a exclusão dos 20 menores salários. Aqui a gente vai pegar todo o período. Então, depois de julho de 1994, todos os salários, faz a média desses salários e esse vai ser o salário de benefício, esse vai ser o valor da sua pensão por morte, tá? Se for em decorrência de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Agora, se essa morte ela não decorrer de um acidente ou doença doença do trabalho, a gente vai ter um cálculo diferente aqui também, tá? Lembrando que a gente está falando das regras após a reforma da Previdência, para os óbitos ocorridos após 14 de novembro de 2019. Então, vai ser salário de benefício, que é a apuração, né? O salário de benefício depois da reforma é o que eu acabei de falar, que é a média de todas as contribuições após julho de 1994. Então, você vai pegar a média dessas contribuições após julho de 1994 e vai fazer a multiplicação por um coeficiente. Aqui é muito parecido com o coeficiente das regras da reforma da Previdência, tá? Que é aplicado em algumas aposentadorias lá na reforma da Previdência. Então, você vai pegar esse valor, né, da média que foi apurado e vai multiplicar pelo coeficiente de 60%. Então, vamos supor que a sua média deu R$4.000, que era mais ou menos o que esse segurado teria direito lá se ele se aposentasse, se ocorresse uma pensão por morte e ele ainda não era aposentado antes da reforma da Previdência. Então, vamos supor que é R$4.000 a apuração dessa média, tá? E esse coeficiente de 60%, né, ele começa em 60%, mas ele pode aumentar. E quando ele aumenta, tá? Ele aumenta 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição para os homens e 15 anos de contribuição para as mulheres. Então, aqui, por mais que a gente não esteja falando de uma aposentadoria, porque é muito parecido com uma regra de aposentadoria, mas a gente também vai ter a questão do tempo de contribuição que esse segurado tinha, né, antes do óbito, e esse tempo de contribuição vai afetar no valor que vai receber de pensão por morte, que os seus dependentes irão receber de pensão por morte. Então, essa regra aqui também foi bem prejudicial, porque, por exemplo, se ele era um homem e tinha só 10 anos de contribuição, na data do óbito dele, ele vai receber 60% desse valor. Então, vamos supor que a média dele de contribuição, eu tô olhando para baixo porque eu tô fazendo a conta. Então, vamos supor que a média dele de contribuição era R$4.000. 60%, R$2.400 é o que ele deixou de pensão por morte. Se ele ainda não era aposentado, né, lembrando, e se o óbito dele não aconteceu em decorrência de um acidente de trabalho ou doença do trabalho, tá? Então, esse aqui é o cálculo da pensão por morte após a reforma da Previdência. Se um dos dependentes desse segurado instituidor, aqui a gente tem uma regra de exceção, tá? Então, vamos supor que esse segurado que faleceu após 14 de novembro de 2019,
ele deixou um dependente inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave, esse valor da pensão por morte, ele vai ser diferente. Então, ele vai ser 100% da aposentadoria que ele receberia, teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios, né, do regime geral de previdência social. Então, aqui, se ele deixar algum filho, algum dependente inválido, o cálculo vai ser bem mais vantajoso, bem mais benéfico para esse dependente, tá? Aqui a gente lembra, vamos falar também do segurado especial. Então, o segurado especial, lá que a gente já falou nas regras antes. Aqui o valor do salário mínimo, né? Se ele é segurado especial, ali é aquele trabalhador rural que trabalha em economia familiar. Então, o valor da pensão por morte vai ser o salário mínimo, né? E aí a gente tem a exceção ali se ele era contribuinte facultativo, que a gente já chegou a falar lá na frente. E aqui a gente chegou novamente na questão de rateio com base agora nas regras vigentes após a reforma da Previdência, tá? Aqui é a parte mais difícil de se entender, né? Claro que ali o cálculo, né, para a gente apurar o valor da pensão também é complicadinho, mas aqui eu vejo que as pessoas têm mais dúvida nessa questão do rateio, tá? Então, se existir apenas um dependente, ele vai receber o valor da pensão por morte integral, que é de 50% da aposentadoria, ou o valor que teria direito se estivesse aposentado por incapacidade permanente, mais sua cota de 10%, tá? Todavia, quando existir mais de um dependente, cada dependente será acrescida de uma cota de 10% até o limite de 100%, tá? A gente vai explicar melhor aqui, que eu trouxe aqui o número de dependentes para vocês conseguirem visualizar. Então, se esse segurado que faleceu deixou um dependente, vai receber 60% do valor. Se deixou 2 dependentes, 70%, porque é 50%, né, do valor que ele teria direito a receber. Então, vamos supor que ele tinha aqui, novamente, vamos voltar para o exemplo de 4 mil, para a gente conseguir, né, deixar mais claro aqui. Então, vamos supor que esse segurado tinha uma aposentadoria, ele já era aposentado na data do óbito, e ele tinha uma aposentadoria de 4 mil reais. E ele deixou um dependente. Esse dependente vai ter direito a 50% do valor da aposentadoria, mais uma cota de 10%. Então, ele vai ter direito a 60% do valor. Vezes 60%, R$ 2.400. Se ele deixou um dependente e o óbito aconteceu após a reforma da Previdência. Agora, se ele deixou 2 dependentes numa mesma aposentadoria de 4 mil reais, tá? Vai ter direito a 50% do valor da aposentadoria, mais uma cota de 10% para cada dependente. Então, se ele tinha 2 dependentes, são 50% mais 10 mais 10, 70%. 4 mil, 70% desse valor, 2.800 é o que essa família vai receber a título de pensão por morte. Se deixou 3 dependentes, 80% do valor. Então, vamos colocar novamente 4 mil reais, 80%, 3.200 reais. Se ele deixou 4 dependentes vai receber 90%, 3.600 reais. Se ele deixou 5 dependentes, 5 dependentes já dá um recebimento, né, de 100% do valor da aposentadoria. Então, se ele recebia 4 mil reais, esses dependentes passam a receber 4 mil reais. E claro, né, a divisão ali para cada um. Agora, se algum desses dependentes tiver o direito à pensão cessado, ou seja, se um filho alcançar a idade de 21 anos, essa cota de 10% que era desse filho, ela será excluída do cálculo.
ela não vai reverter o valor para os demais. E aqui também foi uma questão muito prejudicial. Por quê, gente? Porque vamos supor essa família aqui, ó, de 5 dependentes, tá? Então, vamos supor que é uma mãe, aí a esposa desse segurado, e mais 4 filhos. Eles vão, a princípio, se todos os filhos forem menores, na data do óbito desse segurado, eles vão receber 100% do valor de aposentadoria que esse segurado tinha. Então, se ele recebia R$ 4.000 de aposentadoria, vão receber R$ 4.000. Agora, conforme esses filhos forem completando a maioridade, essa família ela passa a perder, né? Então, essas cotas que ela teve acrescida por conta dos dependentes, assim que os filhos forem completando a maioridade, vai perdendo até, por exemplo, né, se todos os filhos, até a data que os filhos completem a maioridade, todos eles, essa viúva, que era a esposa dele, vai ficar somente com 60% do valor que teria direito a uma pensão por morte. Então, imagina, ela passa de R$ 4.000, né? Essa família passa de R$ 4.000 para R$ 2.400 a título de pensão por morte. Então, isso foi muito prejudicial na questão da pensão por morte em decorrência dos óbitos ocorridos após a reforma da Previdência. Aqui também, o que eu queria falar para vocês é uma dúvida que já veio até mim e eu achei interessante trazer para vocês. Então, o que acontece? Vamos supor que você tem uma pensão por morte, tá? E essa pensão por morte, ela foi o óbito que gerou essa pensão por morte, ela foi anterior, tá, a 14 de novembro de 2019. Então, vamos supor que lá em janeiro de 2019 foi concedida a sua pensão por morte. E você tem filhos menores, né? Você tem filhos menores, e aí a principal é: quando os meus filhos completarem a maioridade, eu também vou ter essa questão de cotas que não vão ser revertidas a mim? E aí, isso já foi o entendimento pacificado, já é entendimento pacificado de que não, tá? Se o óbito ocorreu antes da reforma da Previdência, a sua pensão por morte, você vai ter sim as cotas revertidas a você. Se ocorreu depois da reforma da Previdência, aí a gente tem toda essa questão de cotas que a gente conversou aqui, que, né, não vão ser revertidas, e aí os dependentes acabam perdendo ali sempre que um completa a maioridade, tá? Ou cessa, né, o benefício ali de pensão por morte. Tá bom? Acho que ficou bem longo esse vídeo, mas eu queria explicar tudo que vocês ficaram com dúvidas no outro vídeo. Mas o outro vídeo também ficou bem legal. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui nos cards também. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo, que a gente responde, né? Quem sabe no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueçam de, se não são inscritos ainda no canal, se inscrevam, ativem as notificações e manda para alguém esse conteúdo que possa ter interesse, tá bom? No vídeo de hoje é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.